Norte. Hoje é nosso convidado Sebastião Feio de Azevedo, reitor da Universidade do Porto. Bom dia, bem-vindo a esta revista de imprensa. Hoje, olhando para os jornais, temos uma via aberta para Bruxelas, na perspectiva do que será o comissário europeu indicado pelo governo português. Já sabe qual é o nome escolhido. Resta saber que peso vamos ter no novo Executivo Comunitário. Ora bem, em primeiro lugar, deixe-me saudar os 150 anos do Diário de Notícias, não é? Que é uma notícia importante na medida em que não é fácil, penso eu, uma instituição ter esta longevidade com a relevância que tem tido na sociedade portuguesa, não é? Dos temas de hoje, parece-me que, claro, o do Comissário Europeu é de muito interesse, independentemente de agora já saber quem é, qual é o nome do Comissário. Creio que também a questão da crise do BES continua a ser um tema que tem que ser comentado. E há um terceiro tema que eu gostaria de trazer aqui à conversa, que vai ver já que entronca com os outros dois, que é o da entrevista que o responsável do FMI em Portugal deu no Jornal de Negócios. Não é? Porque esses três temas têm a ver com uma questão comum, com um denominador comum, que é o da nossa capacidade competitiva na Europa e da nossa capacidade de dar a volta à situação em que estamos e que realmente é uma situação difícil, como tantos indicadores, infelizmente, o fazem notar. Não é? Relativamente ao Comissário Europeu, bom, temos um nome, é uma pessoa com experiência nacional, não é o nome que estava à espera. Aliás, se for ver o próprio Jornal Sol de hoje, só menciona o Dr. Carlos Moedas como possível substituto da doutora Maria Luísa Albuquerque. Não vale a pena especular muito. Eu pessoalmente gostaria muito de ver lá uma pessoa da área da ciência. Nós temos uma grande figura neste momento na Europa na área da ciência que teria sido um nome muito interessante para ajudar precisamente a uma componente fundamental do nosso desenvolvimento, que poderia ajudar Portugal, se bem que essas pessoas estejam a trabalhar na Europa como, enfim, a trabalhar para toda a Europa e não especificamente para Portugal, mas mesmo assim seria um nome muito interessante, mas não é o nome que foi escolhido. Estou a falar da professora Maria da Graça Carvalho, como deve imaginar, não é o nome que foi escolhido e, portanto, vamos avançar. Vamos ver qual é o pelouro que vai ser dado ao Dr. Carlos Moedas. E isso poderá ser um indicador da nossa capacidade de intervenção na Europa, não é? Portanto, também não vale a pena especular. Há pouco, dizia-nos ao telefone, destacava essa ambivalência nas áreas de intervenção que Carlos Moedas tem. É um homem preparado. Gostaria de o ver com uma pasta não necessariamente financeira e económica em mãos? Gostaria, desde que fosse uma pasta que pudesse intervir em questões fundamentais para o nosso desenvolvimento e certamente que dessas a questão social por um lado, mas a questão da educação por outro é uma área fundamental. Esta escolha, e olhando ainda para esta escolha, e a pasta que Portugal terá em mãos, será também determinante para o peso que temos perante a Europa depois de uns anos em que ficámos fragilizados pela crise? Estas coisas não são determinantes. Eu conheço razoavelmente a forma de funcionamento a nível europeu e da Comissão Europeia. Nunca lá estive em cargos específicos, mas tenho tido muitas atividades em grupos europeus de alguma dimensão. Não é totalmente determinante, mas são indicadores da nossa capacidade de intervenção, essencialmente. Não é? Portanto, temos que ver. Não vale a pena, acho que não vale a pena especular muito sobre. Mas vale esperar para saber. Esperar e ver, não é? E confiar que poderá ter um papel interessante e importante na ligação dos problemas portugueses à Europa, não é? Um dos problemas que Portugal tem em mãos por estes dias está relacionado com os negócios do Grupo Espírito Santo. Sim. Acabaram por afetar também o Banco Espírito Santo. Ficou surpreendido com a forma como esta situação acabou por vir parar às primeiras páginas dos jornais? Olha, infelizmente eu não fiquei propriamente surpreendido. Repare que entre ontem e hoje, o Governo vem dizer e, digamos, dar a cara dizendo que este é um problema muito grave para a economia nacional. Não é? Portanto, não há nada a esconder. Não fiquei surpreendido porque, infelizmente, nós temos situações que não conhecemos e que subitamente vêm à luz. Nos últimos anos tivemos situações terríveis para uma questão crucial, que é o problema da confiança. Numa sociedade aberta, a palavra confiança, ou o valor da confiança, é algo de fundamental. E neste momento, a confiança, neste momento falo dos últimos anos, a confiança em algumas instituições cruciais no país está abalada. Quanto tempo é que vai demorar está abalada relativamente aos cidadãos. E isso reflete-se na nossa capacidade competitiva e na nossa capacidade de desenvolvimento do país.
portanto, é um problema. Nós temos muito pouca confiança no sistema bancário neste momento. Não sabemos o que acontece, vê-se o que se passou com o BPN, passa-se agora aqui, fala-se em 4 mil milhões. Também não quero especular, mas será que as pessoas acreditam que serão 4 mil milhões? Ou isto é um número que é tirado para o ar a preparar outros números para o futuro? E não nós temos o direito, e eu não gosto de especular, mas nós temos de facto o direito de pôr as coisas na mesa desta forma, face a todo um currículo, infelizmente, do passado recente. Não é? É uma situação altamente preocupante porque o BES era e ainda é, e eu espero que seja, um banco de enorme importância para a economia nacional. Está ligado a um número imenso de empreendimentos, era o banco dos últimos tempos, até parecia como o banco de referência sobre vários aspectos. E afinal acontece isto. E agora, em contrapartida, já agora importa dizer, vemos alguns indicadores positivos para a Caixa Geral de Depósitos. E isso permite-me ligar a uma outra questão, que é a de que no sistema público, com gestão e enquadramento legal privado, é possível os gestores públicos fazerem bem. E isso é um recado também para a área das universidades. Também os resultados do Hospital de São João, relativamente ao primeiro semestre, também dados positivos. Exatamente. No sistema público nós temos toda a possibilidade de, com confiança, conseguirmos resultados importantes de governação e de gestão. Sr. Gustavo, estava a tentar perguntar há pouco, tinha a ver com o facto de, depois desta caminhada difícil que os portugueses fizeram a propósito da crise, ter agora este problema em mãos, não teme que se possa esfumar alguma esperança em, agora que se abre uma janela para podermos investir mais na educação e na ciência, isso ficar novamente arredado porque temos outro problema grave para resolver? Deixe-me ligar ao terceiro ponto, ao terceiro tema que eu escolhi, que foi o tema da entrevista do responsável do FMI, do Albert Jager. Não tanto ao conteúdo da entrevista, que tem lá muitas coisas que não acho que sejam muito interessantes, mas ao tema. Esta é a terceira vez que nós temos, em 40 anos, que nós temos o FMI, e enfim, agora a Troika, mas temos o FMI em Portugal. E temos que refletir por que razão é que assim é. E refletir porque é que até eventualmente pessoas que ainda há tempo chamaram o FMI, agora estão críticos do FMI, enfim, isso é um fé de ver, mas é importante. Isso tem a ver com, globalmente, a nossa dificuldade de cooperação e competição em termos relativos na Europa. E eu aqui gostaria de abrir um parênteses. Eu, quando às vezes critico as nossas dificuldades, é bom centrá-las no quadro dos países europeus desenvolvidos. Porque se formos para outras áreas do mundo, nós somos muito bons, somos competitivos, etc, etc. Mas, realmente, no quadro europeu dos países desenvolvidos, nós temos um conjunto de grandes dificuldades. Temos, desde logo, instituições. Evidentemente, a questão da justiça é gravíssima em Portugal, como todos sabemos, é escusado esconder e estar com paninhos quentes, é grave, o sistema judicial tem grande dificuldade de funcionamento, não tanto por culpa dos atores, dos juízes, mas pelo enquadramento legal em que eles próprios se encontram. O enquadramento legal em que eles próprios se encontram impede que tenham mais capacidade de mais eficiência na ação, pelo menos aos olhos do cidadão, aos olhos do cidadão comum. Temos agora o problema do sistema bancário. Portanto, o que nós temos que fazer é ver quais são os problemas que nos afetam e que têm a ver, desde logo, com um quadro legislativo obsessivamente burocrático, por exemplo, no sistema público, e um quadro globalmente muito permissivo no funcionamento das instituições. E acredito que isso são dos principais fatores que impedem as reformas necessárias e que até o momento ainda não avançaram? Nós somos globalmente muito permissivos e temos uma obsessão burocrática tremenda, não é? E, portanto, isso dificulta o nosso desenvolvimento. Mas temos algumas áreas em que mostramos que seremos capazes se tivermos meios. E o sistema de saúde, por exemplo, em Portugal, é um sistema que tem globalmente um funcionamento que, à luz do cidadão, aos olhos do cidadão, é interessante. Isso me permite o sistema universitário. Também. Não é? Mas já o ensino secundário tem dificuldades muito grandes que não conseguimos resolver. E de que forma é que isso se explica? Até porque às vezes parece que há, de facto, um fosso entre o que é o ensino secundário e depois o ensino superior. Não o ensino secundário é uma enorme instabilidade laboral, em primeiro lugar, não é? Não é de hoje. Agora há também, mas não é de hoje. Que teve a ver com o crescimento que houve, de facto, com eventuais problemas de qualidade, e é bom dizê-lo, ter a coragem de o dizer com alguma frieza, porque quando foi necessário, digamos, trazer para o sistema um número muito grande de professores, certamente que isso resultou em alguns problemas de qualidade, que são difíceis de resolver. E agora temos um problema demográfico, portanto temos um problema factual de haver menos estudantes e de, portanto, haver uma questão laboral associada a isso.
Sendo que, do que é mais preocupante em Portugal para o nosso desenvolvimento é o número, a percentagem de abandonos de jovens no ensino secundário em primeiro lugar, mas também no ensino superior, mas enfim, em menos grave ou com outros contornos. Não é? Portanto, tudo isto, estas 3 notícias de hoje, se prendem, na minha perspectiva, ou estão associadas, têm um fio condutor, que é o fio condutor da confiança e da nossa capacidade de organização. Nós não temos problemas individuais. Isso é um ponto muito importante. Nós, em termos individuais, temos imensa gente muito bem preparada. Nós temos problemas coletivos, problemas de organização. E isso, sim, dificulta a nossa competitividade. Por falar em competitividade, olhando para o desafio recente que tem em mãos, o que é que se impõe neste momento fazer-se na Universidade do Porto para que a qualidade se prolongue por muitos anos? Olha, a Universidade do Porto, eu tenho dito... acho que temos o direito também de ter um bocadinho do gozo e do gosto de dizer que está bem, o que não significa que estejamos satisfeitos e temos que estar melhores amanhã. Essa é a primeira questão. Não é? Nós estamos bem, temos que estar melhores amanhã. Temos que ser mais competitivos, temos que ter ainda mais qualidade, temos que progredir e há uns pontos que eu diria que a generalidade dos colegas, primeiro que não é o reitor que faz qualquer coisa sozinho, temos as faculdades, temos toda uma equipe para funcionar em conjunto, é o problema da multidisciplinaridade e, portanto, de alguma racionalização dos recursos num plano transversal entre faculdades. Isso é um ponto muito interessante e muito importante. Pois, claro, também temos a questão do financiamento, que está em cima da mesa, não sabemos qual é o orçamento para 2015, e estamos preocupados. Segunda-feira lá estarei em mais uma reunião para isso. Mas para lá do financiamento, embora o financiamento seja importante, não vamos menosprezar essa parte, temos o problema da burocracia e o problema da governação. E seria bom que os governos, este ou o próximo, conseguissem melhorias na área da governação do sistema do ensino superior. Muitas universidades têm apresentado como bandeira a questão da internacionalização. É uma das apostas claras neste momento para agilizar e dar um rumo diferente à qualidade do ensino português? Foi com o anterior reitor, devo dizê-lo, é bom prestar justiça, mas é certamente com este reitor que, enfim, permite-me dizer, tem uma carreira muito forte no plano e uma visão muito clara sobre isso do ponto de vista da importância da nossa internacionalização. Desde logo com a Europa, não é? Eu dou enorme importância à nossa ligação com a lusofonia, com os países de língua oficial portuguesa, mas importa dizer o seguinte, nós temos que assegurar a nossa qualidade no plano da Europa. Porque, se não tivermos essa qualidade no plano da Europa, nós não conseguiríamos impor-nos no plano dos países da língua oficial portuguesa. Porque países como Angola, como Moçambique ou como o Brasil, com quem temos globalmente excelentes relações neste momento, cooperam com Portugal, ou com a Universidade do Porto em particular, na medida em que percebam que nós estamos ao nível da Europa. Porque se não estivermos, ou se eles perceberem que não estamos, batem à porta do vizinho. Portanto, nós temos que garantir a nós próprios que somos percebidos na Europa como uma instituição de grande qualidade. E somos neste momento. E assim, com isso, nós temos que fomentar a nossa cooperação com os países da língua oficial portuguesa, para lá da América Latina. Tivemos esta semana uma enorme reunião no Rio de Janeiro, cheguei ontem, dos países latino-americanos, em que estiveram 1.100 reitores numa sessão de cooperação, enfim, muito importante para o futuro. Não é? Para tentar fazer a nível ibero-americano qualquer coisa de parecido com o que é feito a nível europeu com o Erasmus. Tentar fomentar a cooperação a nível das universidades para promover o desenvolvimento, como é claro. Dr. Sebastião Feio de Azevedo, muito obrigada por ter estado nesta revista de imprensa. Bom dia. Muito obrigado eu.